Filosofia. Hoje a gente vai falar sobre o espaço do amor. Eu quero pegar aqui com vocês um pouco da vida de Sócrates, refletir sobre a visão dele, sobre deixar espaço para que outras pessoas possam florescer e misturar um pouco com esse genial poeta, filósofo que é Gibran Khalil Gibran. Eu tenho certeza de que o amor ele é um tema que é muito caro a todos nós. Falar sobre o espaço de amor é um espaço que todos nós viventes sonhamos na nossa vida. Todo mundo quer ter o seu espaço de amor. Todo mundo gostaria de ter um espaço para florescer na vida, tanto nos afetos como na vida profissional, na sua realização humana. E às vezes nós temos o poder de proporcionar às outras pessoas um espaço de amor e não fazemos isso. A gente por egoísmo, a gente por ausência de compreensão da beleza do que é generosidade, a gente se tranca no nosso mundo e não cria espaços para o outro florescer. Eu acho que esse é um dos temas mais instigantes na filosofia contemporânea. O outro. A gente vive num momento de muita invisibilidade, em que os egoísmos, eles gritam que a gente não consegue ouvir outra coisa a não ser cada um preocupado consigo mesmo. As pessoas fazem algumas coisas porque elas vão ter algo em troca. A beleza do amor não está na reciprocidade. A beleza do amor está no movimento. Quando eu crio um espaço para o outro florescer, eu não estou nem naquele momento preocupado com o meu florescimento. Mas eu sei que onde eu estou, eu posso ter a generosidade de abrir espaços para que outras pessoas possam florescer. É muito interessante que às vezes a gente vê em famílias isso, né? A dificuldade às vezes que tem um pai num processo sucessório de deixar os filhos florescerem. Às vezes um irmão com outro irmão, o incômodo que um irmão tem de ver o outro irmão florescendo. Nas relações de amor nem se fale, né? Quando a gente falou na semana passada sobre as renúncias que as mulheres fazem muitas vezes por causa dos seus maridos, dos seus homens, quantos homens não querem ver a sua mulher florescendo? Quantos homens se incomodam pelo fato das suas mulheres ganharem mais do que eles, ou fazerem mais sucesso do que eles fazem sucesso? O que é uma bobagem, porque é um espaço tão bonito, né? É alguém que eu decidi amar, e se a pessoa com quem eu estou dividindo a minha vida, se ela ganha mais do que eu, se ela floresce mais do que eu, se ela tem mais aplausos do que eu naquele momento, o aplauso dela vale para mim. A beleza, minha gente, da compreensão de quem eu sou, do meu tamanho diante do universo, é de não me incomodar com que outras pessoas façam sucesso. Se eu me incomodo com o sucesso do outro, tem alguma coisa errada acontecendo comigo mesmo, porque eu não compreendi o espaço que eu tenho, né? Uma estrela não se incomoda com o brilho de uma outra estrela. Pelo contrário, quanto mais as estrelas brilharem, mais o firmamento será mais bonito. Mas o céu vai ser mais iluminador. Então, por que uma estrela se preocuparia com o brilho de uma outra estrela? Eu preciso olhar para mim como uma estrela vivente, como alguém que vê ao mundo para iluminar, quando alguém que vê ao mundo para fazer diferença no mundo. E eu não tenho que me preocupar com esses espaços do outro, com esses espaços de amor. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Sócrates, de Gibran, e eu já quero começar com uma frase do Gibran que eu acho linda. Quem gosta de anotar a frase, anota aí. O amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. Eu não preciso de uma estação para que o amor floresça. Há algumas flores que não florescem no inverno, por exemplo, nem no outono, que esperam a primavera para florescer. O amor não precisa esperar uma estação para florescer. O amor, aqui na citação do Gibran, ele desabrocha em qualquer estação. Os gestos de amor que eu sou capaz de fazer para as pessoas, eu posso fazer em qualquer estação. Eu não preciso esperar uma estação ou outra estação para isso. Mas quando a gente pensa nesse espaço, né? Esse espaço do amor, o desabrochar desse espaço do amor, a gente poderia olhar para a gente mesmo como jardineiros, como operários dessa jardinagem. Essa ideia de falar sobre o espaço do amor, ela veio ontem do artigo que eu escrevi sobre meu pai, da crônica.
Algumas crônicas que eu escrevo são crônicas ficcionais, outras são vida, absolutamente reais. É interessante que eu escrevo essa crônica às vezes quinta ou sexta-feira. Eu havia escrito uma outra crônica, que eu vou publicar no domingo, que vem agora. E quando foi sábado, eu falei, nossa, Dia dos Pais. E aí eu fui à noite escrever essa crônica. E quando eu fiquei pensando no meu pai, eu já escrevi livros sobre ele, já falei muitas vezes sobre ele, já escrevi muitas crônicas sobre ele. Eu falei assim, o que de diferente eu poderia escrever do meu pai? E aí eu comecei a escrever e me veio isso. Meu pai foi um homem que soube dar espaço para que outras pessoas pudessem florescer. A maneira com que ele ajudava as pessoas, com que ele olhava para as pessoas, com que ele amava as pessoas. Quem conhece um pouco a Canção Nova, o começo da Canção Nova, eu me lembro que quando ele via, né, o Monsenhor Jonas, que é o Padre Jonas, meu pai teve um cinema lá em Cachoeira Paulista, na minha cidade, e o Padre Jonas tocava violão com jovens, né, antes da Canção Nova. E meu pai olhava para ele e falava assim, nossa, esse homem, ele é diferente, ele tem alguma coisa de muito especial, e ele está conseguindo tocar no coração dos jovens, e o jovem é um problema e é uma solução ao mesmo tempo. É o jovem que mais vai para a violência, é o jovem que mais mata, é o jovem que mais morre, é o jovem que mais morre de acidente, porque talvez ele não tenha um pouco a compreensão da vida, da preciosidade que é a vida, e o que esse homem faz é exatamente isso. Meu pai deixou os filhos florescerem, meu pai deixou os funcionários florescerem, meu pai deixava as pessoas que alugavam coisas deles, né? Irmãos de uma mulher que alugava lá, né, que fazia sorvete, e quando no inverno não vendia muito sorvete, ela falava, seu Zé, não tenho condições de pagar esse mês. Não tem problema, filha, quando você tiver, você paga. Todo mundo era filha, filho, e era uma expressão de bondade tão grande, e eu via naquela expressão de bondade o que significa o amor concreto. Às vezes eu amar o meu filho é parte do que eu sou, meu filho nasceu de mim, mas eu vou amar uma mulher que aluga um lugar e que vende sorvete, eu vou amar alguém que eu nem conheço, né? Francisco de Assis, o homem que entra na loja do pai dele pedindo e ele não dá atenção e depois aquilo dói nele, ele fala assim, por que eu não dei atenção para esse homem? É um ser humano ali. O amor, a capacidade de amar e de permitir que as pessoas floresçam. Não sei se dá para ver essa foto aqui no fundo, ó. Aqui está minha mãe, eu com a minha mãe e aqui meu pai. Deixa eu pegar mais perto para vocês verem a carinha do meu pai aqui, ó. Ó, esse carequinha lindo aqui. Eu com meu pai, eu com a minha mãe. A gente tem que olhar, né, Zezé? Ele brincava que as pessoas olhavam para ele e perguntavam a receita de ficar careca para ficar bonito, igual ele era. Mas meu pai era um jardineiro, é alguém que trabalhava a terra. E o exercício da jardinagem é um convite para todos nós, né? Como é que eu posso fazer com que essa terra seja mais fértil? Eu escrevi uma coisa no artigo que eu penso muito nisso também, né? Muitas vezes, alguns acontecimentos da vida, ou algumas pessoas que agem com perversidade, com maldade, essas pessoas nos distraem, nos dispersam da nossa vontade de fazer o bem. Isso é fato. De repente alguém faz alguma coisa contra você e você desacredita da bondade. E você fica entristecido, você fica para baixo, você vai se carcomendo, é muito ruim. Mas a gente tem que voltar à nossa essência original. E falar, não, eu não vou dar autorização para ninguém fazer isso comigo. Para ninguém. E aí vem essa outra lembrança que eu tinha do meu pai, que é a lembrança da gratidão. Gratidão. Eu era pequenininho e eu sempre fui curioso de perguntar. E ele fechava os olhos, né, e ficava rezando assim, eu ficava tocando ele na igreja. O que você está rezando? O que você está rezando, pai? Ele, estou agradecendo, filho. E era sempre, estou agradecendo, filho. Mesmo quando ele perdeu um filho, né, meu irmão que morreu num acidente de carro aos 21 anos, mesmo quando ele perdeu um outro filho que tinha Down, que morreu com 33 anos, ele agradecia, chorava, sofria,
abraçava minha mãe, beijava a mulher da vida dele, sentia todas as dores. Não é que uma pessoa de oração não sinta dor, não sinta saudade, não sinta amor, pelo contrário. Mas ele agradecia. Ele sabia que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, Deus estava ali, no ar que ele respirava, na paisagem que ele via, né? Na cidade, em Cachoeira Paulista, nas montanhas, no entardecer. Depois eu me lembro, já morando em São Paulo, voltava, ele andando mais vagaroso, e ele pegava assim, né, no meu braço para ir andando. E alguém parava. E isso, para mim, é um dos maiores ensinamentos que eu tive com meu pai. Ele parava e dava toda a atenção que aquela pessoa merecia. Isso, para mim, é a base do que significa a palavra respeito. É alguém que fala com você e você prestar atenção nela. É alguém que se movimenta diante de você e você se abre para receber aquele movimento. A necessidade, o conselho, a história não importa. Você está inteiro quando alguma pessoa está ali precisando de você. Essa é a jardinagem necessária. Nós precisamos dos outros e os outros precisam da gente. É pensar o que eu estou fazendo no mundo. Olha que lindo esse poema do Gibran Khalil Gibran, que é o autor do Profeta. Diz ele: estou aqui para pronunciar uma palavra e devo fazê-lo agora. Porém, caso a morte me impeça, ela será dita pelo amanhã, porque este nunca deixa segredos no livro da eternidade. Estou aqui para viver na glória do amor e na luz da beleza, que são os reflexos de Deus. Cá estou, vivendo, e ninguém pode extrair de mim o desfrute da vida, pois através da minha palavra atuante sobreviverei mesmo após a morte. Estou aqui para ser todos e com todos, e o que faço hoje na minha solidão ecoará amanhã entre todos os homens. O que hoje digo somente com meu coração será dito amanhã por milhares de corações. O que o Gibran está dizendo com isso? Minha gente, quando eu encontro a razão da minha existência, e não é simples encontrar a razão da nossa existência, não é simples, porque a gente se distrai na vida, porque a gente tem distrações, porque a gente tem aborrecimentos. Mas quando a gente olha dentro da gente mesmo e consegue entender que nós não estamos aqui por acaso, que há algo que a gente faz que dignifica a existência nossa e do mundo, a nossa vida ela tem um outro sabor. E aí as coisas menores, as coisas sem importância, o corte de cabelo, eu fui cortar o cabelo, não gostei do corte, fiquei mal, esse corte de cabelo não tem tanta importância. E aí a roupa que ficou assim, desse jeito, passada assim, ó, não tem tanta importância. Não é que eu serei uma pessoa desleixada, mas essas coisas, elas têm a importância que elas merecem, pequena. A importância da minha existência é muito maior do que isso. O meu coração está num espaço que pode gerar muito mais amor do que as bobagens com as quais eu me perco. Aqui eu já quero entrar no Sócrates, né? Que a gente está falando, eu falei que ia falar do Gibran e do Sócrates. Quem era Sócrates? Sócrates é o primeiro filósofo de Atenas, né? Ele é conhecido assim. Ele foi tão importante que a gente divide a filosofia entre os pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates. Antes de Sócrates eram filósofos preocupados com a natureza, com a morte, com o início da vida. Aí Sócrates tem uma preocupação com o ser humano. A gente chama isso de antropocentrismo. O homem está no centro da discussão. Para Sócrates era fundamental a execução de uma frase que estava no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer, a Nilda precisa conhecer a si mesma, o Márcio precisa se conhecer, cada um precisa se conhecer. Como é que eu me conheço? A partir dessa perspectiva, né? Conhece a você mesmo. Depois, domina você mesmo. Saiba quem você é. O Dante precisa conhecer a ele mesmo. A Vládia, o Raimundo, Mainá, a Maria Rodrigues, cada um precisa, a Sônia, cada um precisa conhecer a si mesmo. Sócrates, ele não tinha uma formação intelectual, assim,
cultural muito forte, porque ele não vem de uma família aristocrata. E na Grécia pesava muito isso. Ele não vem de uma família rica, diferentemente de Platão, por exemplo, que vem de uma família rica. A mãe de Sócrates era uma parteira, Dona Fenarita, e o pai de Sócrates era um escultor. Então eram pessoas muito simples. E de repente, este homem, Sócrates, que era muito simples, há alguns relatos das suas histórias, né, dizendo, por exemplo, que ele usava a mesma túnica o ano todo. Ele nem se preocupava com isso. Que ele nem se preocupava de proteger os pés. Ele ficava descalço mesmo. E falava na praça, e nunca escreveu nada. E numa simplicidade imensa, o que esse homem queria? Fazer com que as pessoas florescessem. Sócrates ficava incomodado de saber que com toda a inteligência que as pessoas tinham, elas não sabiam que elas tinham essa inteligência. Elas não acreditavam nelas. Por isso que o método que ele criou, né, são 2 métodos, a ironia e a maiêutica, mas a maiêutica significa parto das ideias. Né? Ele olhava para a mãe dele, que era parteira, e falava assim, minha mãe não faz uma criança, a criança está pronta. O papel de um mestre não é fazer a ideia de alguém, é ajudar essa ideia a nascer, é deixar florescer. Por isso eu amo ser professor, porque eu sei que no meu ofício de ser professor, eu ajudo as pessoas a florescerem. Mas a gente pode ajudar as pessoas a florescerem em qualquer ambiente. Você trabalha com alguém em alguma casa e você dá espaço para aquela outra pessoa. Você trabalha no escritório, você entra, né, num táxi, e aí você diz alguma coisa para ele, e a alegria que você deu àquela pessoa, porque você enxergou aquela pessoa, você ajuda ela a florescer. Um artista ajuda as pessoas a florescerem em qualquer ambiente. Mas o que acontece com Sócrates? De repente, ele começa a incomodar as pessoas. Por quê? Porque ele queria que as pessoas pensassem. Não queria que as pessoas aceitassem as ordens que eram impostas a elas. Ele queria que as pessoas pensassem. E isso vai incomodando as pessoas de poder naquela época. E fazem um julgamento para ver se Sócrates era culpado ou se era inocente. E no julgamento de Sócrates, a contagem de tempo era uma água assim, ó, derramando no outro, de um recipiente no outro recipiente. Quando acabasse aquilo, ele não podia mais se defender. E a sua defesa é linda. Ele sabia que ia ser condenado. Aqueles homens que estavam ali não sabiam nem o que estavam fazendo, mas foram pessoas levadas por outras pessoas para condenar aquele homem. E quando ele é condenado, ele podia escolher a pena, e ele nem isso quer fazer, e dão a ele a pena de morte. Ele é condenado à morte. Da execução da pena, a execução, da condenação à execução da pena, daria tempo para ele fugir. E o carcereiro fica fascinado por Sócrates. Ele teria conseguido fugir, mas ele não quer fugir. Ele quer ficar ali e enfrentar a condenação que ele teve. E o momento desse enfrentamento é de tanta dor, tem muitas frases bonitas. Isso é relatado por Platão, né? Porque Sócrates não escreveu nada. E essa parte diz assim, no momento em que entra o carrasco. Primeiro, olha a fala do carcereiro que ficou com Sócrates. Sua estada aqui me fez compreender que estava diante de um homem superior, o mais generoso e o mais gentil de todos que já passaram por esse cárcere. Sabe qual é a mensagem da qual sou portador? Adeus. Tente suportar o inevitável da forma mais fácil que puder. Dito isto, voltou-se sem conseguir conter as lágrimas, deixou a cela. Então o carcereiro chega para Sócrates e fala assim, eu sei que o senhor é o homem mais gentil, mais generoso e mais bondoso que passou por aqui. Olha, Sócrates fez o carcereiro florescer. É disso que se trata, esse espaço do amor que a gente está fazendo. Mesmo no cárcere, de uma forma injusta, ele fez aquele homem florescer. Aí chegou o carrasco que traz a taça de cicuta, né? Então não era cadeira elétrica na época, havia enforcamento em outros lugares, mas aqui na Grécia a pena era beber um veneno, tomar o veneno. Ao vê-lo, Sócrates disse, tu, meu amigo, que tens experiência nesses assuntos, diga-me como proceder. O homem assim o instruiu. Basta beber
e caminhar de um lado para outro até sentir um peso nas pernas. Deite-se então, e o veneno agirá. Terminadas as explicações, o algoz ergueu a taça e entregou a Sócrates. Ele bebeu tudo na mais perfeita calma, não houve um único tremor ou qualquer sinal de palidez. O semblante permaneceu inalterável. Ele levou a taça aos lábios e sorveu todo o seu conteúdo de boa vontade, e sem demonstrar a mínima aversão. Até aquele momento, muitos de nós haviam conseguido conter as lágrimas. Quem está falando isso é Fédon, por Platão. Mas quando vimos que ele estava bebendo, que de fato havia bebido tudo, descontrolamo-nos completamente. No meu caso, as lágrimas brotaram livremente dos meus olhos e escorriam-me pela face sem que eu pudesse detê-las. Críton preferiu afastar-se quando viu que não era capaz de conter o pranto. E Apolodoro, que estivera soluçando o tempo todo, irrompeu num choro convulsivo que contagiou todos nós, à exceção do próprio Sócrates. Aí vai, tem a morte dele, tem a narrativa da morte dele, mas aqui tem uma coisa interessante. Houve um evento na cidade, né, em Atenas, logo depois, quando anunciaram a morte de Sócrates. E naquele evento a cidade toda parou para chorar a morte dele. A mesma cidade que matou Sócrates floresceu com a morte de Sócrates, quando eles perceberam que eles haviam agido com injustiça. É tão doloroso, a gente já falou aqui várias vezes o tema da justiça, é tão doloroso quando a gente percebe o que é injustiça e quando alguém é injustiçado. E é evidente que Sócrates foi injustiçado. Mas mesmo na injustiça, mesmo na morte, ele ajudou as pessoas a florescerem. Ele ajudou as pessoas a pensarem naquilo que elas faziam, na vida que elas tinham. Essas são as grandes oportunidades que nós temos na vida, ajudar as pessoas a florescerem, com os espaços que nós abrimos para elas, com esses espaços de amor e com as nossas atitudes. É o nosso jeito de ser, que mesmo naquele momento você foi tão gentil com uma pessoa que foi desagradável com você, mas você prosseguiu sendo gentil. Em algum momento aquilo vai fazer efeito. Eu repito essa frase que eu digo sempre, assim, eu nunca conheci um perverso feliz. Nunca. E eu já conheci muita gente que recebeu a perversidade e que foi feliz. Mesmo tendo sofrido perversidade, tendo sofrido injustiças, tendo sofrido de arrogâncias, mesmo assim, ele conseguiu ser feliz. Agora, o justiceiro, o incorreto, o destruidor de vidas alheias, esse eu nunca vi feliz. São sempre pessoas atormentadas. Os 3 acusadores de Sócrates morreram de mortes horríveis depois. Um tinha um peso na consciência por aquilo que ele fez, a cidade o odiava. E aquele homem, com a simplicidade dele, viveu aquela dor da injustiça. A mulher dele, né, chorava, Sócrates tinha 3 filhos. E ele consolou a sua mulher e disse assim, é assim que tem que ser. Um dia todos nós morreremos. A minha vem um pouco mais cedo. Mas se eu negar as minhas ideias para permanecer vivo, as minhas ideias vão morrer. E as minhas ideias são mais importantes do que eu. São as minhas ideias que vão ajudar as pessoas a pensarem no quanto elas podem florescer com a sua inteligência, né? Naquele momento ele quebrar os preconceitos, falar todo mundo é inteligente. Veja, a gente está em 2021, né? Estamos falando de 300 a.C. e até hoje tem gente que se acha burra. Até hoje tem gente que acredita no outro quando o outro incute na gente uma burrice. E ninguém é burro, minha gente. Ninguém é burro. Ponha isso na cabeça de vocês. Você não é burro, eu não sou burro. A gente se sente burro em algumas circunstâncias. A gente se sente limitado. Mas isso é a fotografia daquele momento. Isso não é o que nós somos. Nós somos pessoas inteligentes. E as inteligências se manifestam de múltiplas maneiras. Ah, mas eu não sei falar tão bem assim, então eu não sou inteligente. Você não desenvolveu essa forma de inteligência, você desenvolveu outras. Poderia desenvolver essa também. Nossa, mas o fulano faz conta de matemática na cabeça. É impressionante. Eu tenho que ficar usando os dedos para isso, porque você não desenvolveu esse pedaço de inteligência, você desenvolveu outros. Mas todos nós somos inteligentes, e era isso que esse homem queria nessa época. E falando isso, mostrando que nós somos animais sociais.
Veja, a gente está vivendo, né, um tempo ainda de pausa, né, pandemia, graças a Deus melhorando, mas em que a gente não pode abraçar como a gente abraçava. E nós somos mamíferos, a gente precisa de abraço, a gente precisa encontrar um com o outro. Além de mamíferos, nós somos seres sociais. E essa sociabilidade faz com que a gente precise enxergar mais o outro. Não dá para ser feliz no egoísmo, não existe isso. Quando eu estou olhando só para o meu umbigo, eu não vou encontrar felicidade. Quando eu só olho para aquelas coisas que me realizam, eu não vou encontrar felicidade. A minha felicidade depende dessa troca, dessa relação com os outros, desse ajudar os outros. Eu vi uma polêmica envolvendo o padre Júlio, né, com uma deputada, dizendo que o fato dele distribuir comida para aquela população em situação de rua que está na região da Cracolândia, aquilo que gera criminalidade, né? E eu gostei da resposta dele, né? O que gera criminalidade é a corrupção, não é a comida, não é ajudar as pessoas, né? O que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu devo fazer. E aí tem uma frase linda da Maria Teresa de Calcutá, para quem gosta de lindas frases para a gente pensar depois. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Vou repetir isso para vocês. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Antes de começar a criticar a Maria Teresa, ela não está sendo contra quem reza, mas ela está dizendo que o sagrado está aqui. Eu rezo talvez para que as minhas mãos possam agir dessa maneira. Eu rezo para que eu compreenda o que é o amor, que aí é o encontro do outro. Agora, se eu rezo e eu xingo os outros, eu julgo os outros, eu não ajudo ninguém, então me desculpa. Esses lábios não são sagrados. Sagrada é minha mão, calejada de tanto ajudar as pessoas. Sagrado é o meu coração, disposto a abrir espaço para que muitas pessoas possam ocupar o coração que eu tenho. Isso é o sagrado. A beleza do sagrado está nos gestos concretos. Para que serve a oração? Para que eu tenha mais força para amar mais. A oração é um combustível dentro do meu agir humano para que eu cuide do humano. Se eu rezo e não faço isso, a minha oração, eu não sei para quem eu estou rezando. Porque Deus, o Deus de qualquer religião que nós conhecemos, não é um Deus do ódio. Não. É um Deus do amor. E se a minha oração não se converte nisso, do que me vale aquilo que eu estou fazendo? Muito interessante que quando a gente está distraído, né? A distração, ela faz com que eu me perca no caminho. Imagine que eu estou indo para uma igreja e aí eu vi alguém vendendo sorvete, aí eu vou tomar o sorvete. Aí eu vi alguém vendendo pipoca, eu vou comprar pipoca. E aí eu esqueci do horário. Eu estou indo para a escola, alguém me chamou para conversar comigo e eu esqueci daquilo. Eu estou distraído e eu preciso desenvolver um foco dentro de mim. O foco que me leva a ir pelo lugar correto, para ir pelo caminho correto. E esse foco na minha vida, ele precisa fazer com que eu não me distraia, com que eu não me perca no meio desse caminho. A raiva é uma distração. O desejo de vingança é uma distração. Eu preciso olhar do meu prólogo ao epílogo da minha vida, né? Do começo ao fim da minha vida, imaginando o que eu posso fazer para criar espaços de amor. O que eu posso fazer para isso? Olha outra frase do Gibran. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos, e por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Eu ouço muita gente, às vezes, até dizendo isso para mim, né? Gabriel, você acredita muito no ser humano, né? Para mim, o ser humano não presta. O ser humano é um projeto que não deu certo, né? Eu acredito no ser humano. Mesmo, eu confesso a vocês que já me decepcionei muito com os seres humanos. Mas eu não deixo de acreditar nos seres humanos, porque há outros seres humanos o tempo todo que me surpreendem com a sua simplicidade, com a sua beleza, com a sua bondade, com a sua capacidade de amar. Por que eu não vou acreditar no ser humano?
Por que eu não vou acreditar em tantas pessoas que no meio do caminho da minha vida, eu acabei de dar o exemplo do meu pai, eu olhava para o meu pai, não que o meu pai fosse um homem perfeito, não há pessoas perfeitas, mas eu via tanta bondade nele, como eu poderia citar muitas pessoas que eu só vi maldade até hoje. E talvez essas pessoas, né, que só demonstrem maldade sejam assim por algum acidente de percurso. Eu não acho que ninguém tenha nascido mal, mas talvez faltou alguém que pudesse ajudá-las a florescer nesse amor no momento em que elas existiam. E elas se perderam, né? E não são essas pessoas que vão roubar de mim o prazer de viver, o contrato com a vida, a disposição para a alegria. Não. A gente não pode dar poder para ninguém fazer isso com a gente. Eu aprendi o silêncio com os faladores. Então vejam, eu aprendo o silêncio com aqueles que fazem silêncio. Mas eu aprendo o silêncio com aqueles que falam demais e olho e falo assim, não, eu não vou ser assim. Eu vou deixar os outros falarem também. Eu aprendi a tolerância com os intolerantes. Quando eu vejo alguém intolerante, eu olho e falo assim, não é isso que eu quero ser. Eu não quero ser assim. Eu aprendi a bondade com os maldosos. Eu aprendo dos dois lados. Eu vejo alguém gritando e eu falo assim, eu não quero ser assim. Eu lembro de uma pessoa na minha infância que era assim, da minha rua. Eu falei, meu Deus, quando eu crescer eu nunca vou ser assim. Eu nunca quero tratar uma pessoa assim. As cenas de horror de seres humanos com seres humanos. Às vezes você vê uma cena, né, de uma festa de jovens e de repente uma briga, um batendo no outro, espancando o outro, acabando com o outro. Por quê? O que eles ganharam com isso? Cada um querendo mostrar mais valentia do que o outro. Que tipo de sentimento fez com que eles agissem dessa maneira? Queria pegar, eu falei do meu pai. E engraçado que no sábado, quando eu sentei para escrever, eu senti muita saudade dele. E ontem foi o Dia dos Pais. Eu sei que pode ter gente aqui que também não tenha o pai perto, né? O pai para você deitar no colo, o pai para você ouvir histórias, o pai para você brincar. E eu tive a honra de escrever há 3 anos, né, um musical lindo sobre a vida do Nelson Gonçalves, né? O Amor e o Tempo. E uma das músicas que é dele, do Rafael Rabelo, que eu acho mais bonitas, que mais me emocionava na peça, é essa música que se chama Naquela Mesa. Olha a beleza dessa letra. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. E quero aproveitar essa música para dizer uma coisa importante para vocês. Nós que já perdemos, né? Perdi meu pai, minha mãe. É muito bonito a gente ter dentro da gente essas lembranças lindas e agradecer, né, a raiz de onde a gente nasceu. O sim deles, né, para que nós pudéssemos nascer. Agora, aquelas pessoas que têm pai, que têm mãe, por mais imperfeito que seja o seu pai, que seja a sua mãe, não desperdice esse dar amor. Eu hoje durmo tranquilo quando eu tenho muita saudade deles, porque eu sei que até o último momento do meu pai morreu numa festa de casamento, ele veio para uma festa de casamento, ele foi comigo ver um apartamento durante o dia, ele trabalhou, e ele passou mal no casamento, a gente foi para o hospital, e eu estava com ele, cuidando dele, amando meu pai, sentindo. Meu pai tinha as mãos grandes e a gente brincava. Eu falava que as minhas mãos iam ser maiores do que a dele. E ele diz, não, isso nunca. E a gente punha a mão para medir quem tem mão maior. E
E eu diminuí a minha mão, né, para que a dele continuasse sendo maior. Aí um dia ele falou assim: filho, sua mão já é maior do que a minha, mas para um pai isso não é um problema. Que prazer que meu filho já tem as mãos maiores do que as minhas, né? Que era uma demonstração da generosidade dele. E a minha mãe é a mesma coisa, né? Eu pude despedir dela até o final. Então nós que não temos os nossos pais perto da gente, a gente pode dizer esse pedaço da música: se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. A dor da saudade não é ruim. Não é ruim. Ela faz parte do que a gente é. A dor do remorso é pior do que a dor da saudade. A dor da incompreensão que eu tive na vida de cuidar das pessoas que cuidaram de mim é mais complicada. Então quem tem seu pai, quem tem a sua mãe perto de você, com todas as imperfeições que eles possam ter, é o seu pai, é a sua mãe. São as pessoas que abriram o espaço do amor para que você pudesse nascer. E são as pessoas que de alguma forma contribuíram para que você seja quem você é. E quem não tem mais, faz como eu. Chora, escreve, se emociona e agradece. Para a gente terminar então. Ixi, tinha mais coisa aqui, mas já deu horário, eu quero falar um pouquinho de vocês, da cidade de vocês aí. Mas para a gente terminar, fiquem com esse pensamento que eu deixei publicado aí. Abre espaço para outras pessoas florescerem. A gente não pode querer as coisas só para a gente, não. Dá espaço para o outro brilhar, dá espaço para o outro florescer, dá espaço para o outro ser quem ele quiser ser, do jeito que ele quiser ser. Dá espaço para isso. Hoje eu estava dando um treinamento numa empresa, né? E aí, sobre filosofia também, aí o presidente falou assim: nossa, agora que desde que você começou a trabalhar com a gente faz um ano, mais ou menos, essa empresa, aqui todo mundo fala de amor o tempo todo, né? Uma coisa, eu fiquei tão feliz que é uma empresa muito grande, né? E frases colocadas, eles leem poemas, né? Em filosofia, eu falei assim: como é que você pode, né? Modestamente, humildemente, nos espaços em que você está, ajudar as pessoas a refletirem sobre a beleza dos sentimentos. Empresas, organizações têm meta para bater, tem caminho para construir, mas tem afeto para dar. Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês. Edivânia de Lagarto, Sergipe, Márcia de Cubatão, São Paulo, professor de Manaus, acho que é Luiz de Manaus, é isso? Chile de Santo André, de Areado, Minas Gerais, Luciana de Fernandópolis, Gabi de Levi Gasparinha, Rio de Janeiro, minha prima Bernadette, tá vendo? Eu estava falando aqui do meu pai é irmão da mãe da Bernadette, tia Maria, que tem 99 anos. E eu vejo a tia Maria, me dá uma saudade do meu pai, porque a tia Maria, aos 99 anos, é uma mulher da sabedoria, da simplicidade, a forma com que ela conta uma história, que ela explica. Eu me lembro da tia Maria guardando os saquinhos assim, né? Aprendendo a guardar os saquinhos, deixando tudo organizado, ouvindo história, contando. Por isso que ela vive 99 anos, né, Bena? Um beijão para a Gláucia do Rio de Janeiro, para Elisângela de São João del Rei, para Sinira, para Sandra de Lavras, para Silvia de Vitória, para o Fernando de São Caetano do Sul, para Simone de Pará de Minas. Olha o Brasil todo aqui, para Ana Gláucia de Murici, Alagoas, Sandra de Belo Horizonte, para Valdina de Curitiba, aula maravilhosa, obrigado, para Marquídia de Fortaleza, Dante do Piauí, para minha sobrinha linda Gabriele e o seu marido Guilherme. Um beijo carinhoso, Jamila de Viçosa, Elisângela de São Paulo. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Vamos dar espaço de amor para as pessoas. Quanto mais a gente dá amor para o outro, quanto mais a gente abre espaço para o outro florescer, a gente floresce também. Beijão, até semana que vem.